quero cumprimentar a Vanessa Pádua, que é diretora de Cybersecurity na Microsoft para a América Latina e para o Caribe. Vanessa, um prazer receber você aqui no Sociedade Digital. Obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. E eu já começo perguntando para você o seguinte: a gente explicou esse contexto de Brasil, você conhece muito melhor do que nós dois esse contexto de Brasil e consegue nos situar, olhando para a tua presença aí na América Latina e no Caribe, ao lado de outros países que estão, de alguma maneira, nesse contexto do desenvolvimento, países que enfrentam situações similares à nossa, do ponto de vista de maturidade digital, de entrada de pessoas e etc. Quando a gente olha o globo, o que dá para a gente dizer desse recorte dos países em desenvolvimento, que é o que está o Brasil, sob a perspectiva da cibersegurança? Vanessa. Excelente, Carlos Aros, André Michele, obrigada pelo convite especial para esse papo tão importante, que é a parte de cybersecurity, é um assunto aí no qual estou envolvida aí há alguns longos anos, né? E temos muito ainda por caminhar. Quando a gente faz esse recorte que você bem trouxe aí, Aros, e a gente olha o Brasil na perspectiva de evolução no âmbito do ambiente de cybersecurity, o Brasil, enquanto país, tem feito algumas ações muito estratégicas e importantes, né, nesse caminhar de cybersecurity, porque quando a gente pensa em segurança hoje, mais do que nunca, ele é um tema sim ou sim dos grandes executivos e executivas das empresas. E muito por quê? Porque quando a gente fala de resiliência cibernética, isso está diretamente conectado com a resiliência operacional, ou seja, a indisponibilidade ou não de uma empresa, a indisponibilidade ou não de um órgão governamental, né, ou de qualquer instituição em qualquer esfera. Então, esse é um assunto que tem que ser tratado tanto no âmbito corporativo quanto no âmbito governamental. E o que a gente vê hoje, pensando em evolução do nosso país, a gente pode trazer aqui alguns exemplos super interessantes que, por exemplo, nesse caso, a SGD tem realizado. A SGD, que é a Secretaria de Governo Digital do nosso país, ela ao longo aí de 1 ano e meio, né, nem 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, desenvolveu e trouxe grandes iniciativas para os 238 órgãos que formam ali o CISP. Né? Então, essa instituição fez um trabalho muito importante no desenvolvimento de um framework focado em privacidade e segurança. Na semana passada, fez o lançamento de um centro de defesa cibernética, né, que é o CISC, o Centro Integrado de Cybersecurity, para apoiar esses diferentes órgãos no seu processo de resposta a incidentes. Hoje, o Gabinete de Segurança Institucional, através da portaria número 120, aprovou um plano de gestão de incidentes cibernéticos para a administração pública federal. Então, a gente vê aí o país com algumas ações super estratégicas para essa nossa evolução no que tange a resiliência cibernética. Né? Então, quando a gente fala de resiliência cibernética, é aquela questão de, uma vez que eu sofri um ataque, porque como o Fórum Econômico Mundial nos traz já há algum tempo, a questão de um ataque cibernético não é mais uma questão se eu vou sofrer um ataque cibernético, mas sim de quando e como. Então, cada vez mais, uma estratégia de segurança, ela tem que estar associada a uma estratégia de resiliência cibernética. Né? Então, testar os controles, testar as ferramentas que eu possuo, né? Capacitar cada vez mais as pessoas. Então, a gente vê esse processo evolutivo nessas 3 grandes áreas, né, do grande pilar de segurança, que são as pessoas, os processos e as tecnologias, que aí a gente vai falar um pouco aqui no decorrer dessa nossa conversa, mas esse processo evolutivo a gente vê tanto no âmbito governamental, quanto, obviamente, no âmbito corporativo, das empresas, das diferentes indústrias, seja uma indústria do mercado de varejo, da educação, né, financeiro, e várias outras indústrias que temos, né? Então, se a gente olha, por exemplo, indústrias de infraestrutura crítica, por exemplo, onde na parte, por exemplo, pega aí uma empresa, né, seja estatal ou não, que disponibiliza água ou gás para a comunidade, né? Quando a gente olha essas empresas, hoje mais do que nunca, elas estão num processo de se digitalizar, de estarem cada vez mais, né, colocar esse chão de tecnologia, né, cada vez mais digital.
E isso remete à questão de como se proteger, né? Como proteger essa arquitetura que a gente chama de OT, Operation Technology, contra ataques cibernéticos. Para que, por exemplo, eu não tenha uma interrupção da água, uma interrupção da energia no país, ou mesmo no estado, como infelizmente já aconteceu em alguns países, aqui inclusive da nossa região da América Latina. Então, é um processo evolutivo, né? Os atacantes estão aí cada vez mais, né, se estruturando, isso é um modelo hoje de negócio. Então, quando a gente olha hoje os ataques cibernéticos, existe um modelo muito bem estruturado, né, infelizmente, para que esses ataques continuem sendo potencializados. Então, nós temos que trabalhar nossa estratégia de segurança pensando, inclusive, com o pensamento do atacante e utilizando-se de frameworks para isso. Então, entendendo, por exemplo, quais são os passos para um atacante que vai dispensar um ransomware, por exemplo, numa empresa, quais são os passos que esse atacante vai tomar? E uma vez que tomar, que eu tenha visibilidade desse movimento, ou desses movimentos, para que eu possa reagir de uma maneira rápida, né? Então, esse é um ponto importante também quando a gente fala de resiliência, né? O nosso tempo de reação, nosso tempo de contenção, caso se torne um incidente ou tenha uma ameaça mais avançada. Então, o processo evolutivo, ele existe, a gente vê aí já diferentes ações, e nós, como Microsoft, obviamente, temos um compromisso muito forte, que é de empoderar cada vez mais as empresas, para que elas possam se transformar, tendo segurança como um pilar nesse processo.